pinturas que imitavam a meia calça, espartilhos do divórcio e até os primeiros piercings íntimos. Os padrões de beleza ao longo da história mudaram de tantas formas que alguns dos estilos se tornaram problemáticos e perigosos. Sejam bem-vindos! No vídeo de hoje vou te contar os horripilantes costumes de beleza e estética do passado. Então eu conto com o teu like e sem mais demora, vamos para a história. A era vitoriana é geralmente associada a roupas engomadas, muito preto e mostrando o mínimo de pele possível. Provavelmente a última coisa que se pensaria é um piercing nas partes baixas, mas a vida é cheia de surpresas. Durante um breve período na Inglaterra vitoriana, mulheres ricas furavam os seios, muitas vezes conectando-os com uma corrente. Quanto aos homens, eles furavam o balango-dango, supostamente facilitando o uso das calças cada vez mais apertadas da época. Há um modelo de piercing hoje conhecido como o Príncipe Albert, e há rumores de que o próprio príncipe vitoriano ostentava o visual. A Inglaterra do século XVII viu um aumento ousado na moda. Os decotes caíram e os atributos femininos se tornaram uma das características mais proeminentes que as mulheres tentavam exibir. Ao mesmo tempo, a palidez extrema também estava na moda, pois sugeria riqueza e capacidade de ficar longe do sol, ao contrário dos trabalhadores. Para estender a palidez alcançada pelo pó no rosto até o decote, as mulheres desenhavam veias azuis para imitar a pele translúcida. As pernas femininas são muito admiradas nos dias de hoje, mas na Idade Média e até o século XVIII, as panturrilhas dos homens eram o que importava. Os homens usavam meias como as mulheres para mostrar suas panturrilhas bem formadas, e alguns até usavam estofamento dentro de suas meias para melhorar suas pernas insatisfatórias. O rei Henrique VIII, por exemplo, também era conhecido por suas notáveis panturrilhas. No século XVIII, o padrão anterior de mulheres sem rosto desapareceu e as mulheres começaram a usar maquiagem pesada. Elas também começaram a usar adesivos de beleza, pequenos pedaços de tecido que eram aderidos ao rosto. Inicialmente eram usados para disfarçar manchas e cicatrizes. Posteriormente, tornou-se um acessório de beleza obrigatório e um símbolo de riqueza. Eles vinham em muitas formas, como estrelas, círculos e quadrados, e sua colocação no rosto tinha um significado específico. Por exemplo, um adesivo na boca implicava flerte, e um na bochecha direita significava que a mulher era casada. Durante o Renascimento, as belezas essenciais das mulheres eram bem conhecidas. Essa lista acabou subindo para 30 traços diferentes muito específicos. Muitos deles são familiares para nós. Pernas longas, quadris largos e cintura estreita, por exemplo. Porém, um deles era um tanto estranho: os dentes curtos. Eles simplesmente adoravam sorrisos gomosos. Começando por volta de 1000 a.C., os maias começaram a modificar os crânios de seus bebês. A cabeça de uma criança era mantida amarrada a uma tábua ou amarrada com vários instrumentos, forçando o crânio a se remodelar. Isso foi feito tanto em homens quanto em mulheres, e acredita-se que tenha sido relacionado à posição social e também como um sinal de beleza ornamental. Muitos outros grupos em todo o mundo tinham práticas semelhantes, como os havaianos, tahitianos, incas e as tribos Chinook e Chactal na América do Norte.
Os chineses têm uma longa história de unhas compridas. Tanto homens quanto mulheres da dinastia Qing cultivavam unhas de até 25 centímetros de comprimento, e algumas mulheres usavam protetores de unhas de ouro. Isso era para indicar que eles eram ricos o suficiente para não precisarem trabalhar com as mãos. Em vez disso, eles tinham que confiar em seus servos para fazer coisas como vesti-los e alimentá-los. Para as mulheres europeias durante a Idade Média e o Renascimento, os cílios tornaram-se símbolos de supersexualidade e o rosto novo estava na moda. Assim, as mulheres abastardas muitas vezes removiam seus cílios completamente. O que parece ser doloroso demais era o preço da beleza na época. Graças à escassez de nylon durante a Segunda Guerra Mundial, faltavam meias calças femininas. Entretanto, a aparência bronzeada das pernas com meias ainda era considerada necessária. Então, dezenas de produtos de pintura destinados a imitar a aparência do nylon chegaram ao mercado. De acordo com uma edição de 1942 da revista Life, quando são aplicados corretamente, o par de olhos masculinos mais examinadores não conseguem distinguir entre pernas assim cobertas e pernas em meias puras. Porém, algumas mulheres simplesmente pegavam o que estavam ao redor e usavam até molho para pintar as pernas e obter aquele visual do nylon. O espartilho é um dos exemplos mais famosos de modificação corporal, projetado para criar uma cintura fina e seios levantados. Do século XVI ao XIX, as mulheres usavam uma variedade de estilos de espartilho, alguns tão apertados que criavam problemas para respirar. Foi aí que, no século XIX, os espartilhos evoluíram para apoiar uma nova tendência de beleza: seios separados. Em vez do decote alto e apertado do passado, as mulheres queriam ter um espaço distinto entre seus atributos. Assim chegou o espartilho do divórcio, chamado assim por sua função de separar os seios e criar um decote distintamente mais amplo. A moda feminina durante a era eduardiana era para celebrar o corpo feminino maduro. Isso significava usar espartilhos que criavam figuras de ampulheta no corpo das mulheres. No entanto, algumas pessoas temiam que as roupas íntimas apertadas dificultassem a respiração das mulheres e pressionassem indevidamente seus órgãos internos. Entra o espartilho S-band, que aliviou o estresse da cintura das mulheres. Em vez disso, foi projetado para jogar os quadris para trás em um ângulo exagerado. Esses espartilhos criaram uma agitação na sociedade eduardiana. Porém, eles forçavam as espinhas das usuárias em posições não naturais, fazendo com que andassem com uma curvatura exagerada e às vezes causando danos duradouros. Assim foram os costumes de beleza e estética mais quentes do passado. Eu fico por aqui e te peço para deixar o like e se inscrever no canal para receber os próximos vídeos. Nos vemos na próxima história!